Olá, seja bem-vindo ao Café Filosófico. Hoje recebemos a professora Maria Érica de Oliveira Lima, do DECOM, Departamento de Comunicação Social da UFRN. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, muito obrigado. Boa noite, Luiz. Vamos conversar um pouquinho sobre o novo livro que foi lançado no dia último, 4 de junho, né? Isso, exatamente. E Cronotopias, a renovação do audiovisual ibero-americano, né? Uma organização sua, do professor Sebastião Guilherme Albano, também professor do DECOM da UFRN, e do professor Aurélio de los Reis, da Autônoma do México. Isso, exatamente. Professor Conta um pouco pra gente como México. É que surgiu esse livro, professora. Bem, o livro é uma parceria, não é, entre nós aqui do DECOM, né, professores do DECOM, com outros colegas, não é, do México e Espanha, não é? O professor Aurélio de los Reis, ele é professor emérito da Universidade Autônoma do México e já esteve aqui 2 vezes ministrando cursos na área de cinema, né, sobre Luiz Buñuel e depois sobre o neorrealismo italiano. E a ideia inicial é lançarmos um livro em forma de coletânea aqui no Brasil, e ano que vem, se tudo der certo, lançaremos essa mesma edição em espanhol completamente no México. Não é? Esse livro ele tem textos em português e em espanhol, né? Isso, porque tem uma parceria também de uma colega nossa da Universidade de Vigo, na Galícia, de Pontevedra, não é? A Ana Moroz, e ela traz um artigo interessante aí sobre o cinema galego, enfim, todo um contexto histórico, não é? Então ele tem aí essa perspectiva ibero-americana, justamente porque envolve Brasil, não é? México e Espanha, né? E teve aí também um momento lusitano, porque a apresentação foi feita pela diretora da Cinemateca de Cinema de Lisboa, né? A Maria Seixas, né? E como é que surgiu assim a temática do livro? De onde surgiu essa ideia das cronotopias? E como é que foi organizado? Como é que os textos foram organizados tematicamente? Como é que surgiu esse compêndio unitário entre aquilo que estava sendo publicado, professora? Cronotopia ou cronotopias é uma perspectiva, não é, do tempo, não é? Exprime o tempo. E aí a ideia nossa é trazer o cinema contemporâneo, não é, para o tempo de hoje. E aí tem artigos que tratam da crítica do audiovisual latino-americano, artigos, outro artigo do professor Denilson Lopes que trata dos gestos e afetos, não é, em alguns cinemas e filmes daqui do Brasil, como o Céu de Sueli, não é, que ele faz toda uma análise. Do professor Aurélio de los Reis, que traz uma perspectiva da indústria cinematográfica mexicana, desde 1950 aos dias de hoje, não é? Do professor Albano, que ele traz essa crítica de um cinema latino-americano e algumas conjunturas, não é? Da professora Ângela Priestol, da Federal de Pernambuco, que inclusive está fazendo pós-doc na Inglaterra agora também na área, enfim, do audiovisual, e ela traz um artigo sobre o cinema argentino novo, não é? Porque a gente tem essa dificuldade de perceber o que está se passando com os nossos vizinhos, não é? Tanto no âmbito da indústria, veja, a gente não tem aí no Brasil tanto acesso ao cinema chileno, mexicano, argentino, quanto também a gente tem uma certa dificuldade de refletir isso academicamente. É preciso ter um esforço muito grande, não é? Depois tem o meu artigo que eu trato da televisão e o cinema, como é possível uma TV aberta, comercial, trazer um cinema nordestino, né? E aí eu falo muito do cinema de Pernambuco, do cinema do Ceará, que são polos, enfim, de cinema hoje no Brasil. E depois tem o artigo da professora Ana Moroz, que eu já comentei, não é, do cinema da Galícia, que a Espanha é um país muito rico pelas regiões autônomas e pelas identidades próprias, não é? Então não é um cinema espanhol acostumado que nós temos do Pedro Almodóvar ou, enfim, de qualquer grande cineasta, mas, enfim, o cinema galego, né, daquela região específica, né? E por último, o artigo da Silvia Oroz, que é uma professora do Rio de Janeiro, que trata sobre a figura do bandoleiro no cinema latino-americano. Então, fazer um livro desse dá trabalho,
né? Porque você tem que convidar os colegas, estipular prazo, temática, aí depois buscar apoio institucional. Aqui nós tivemos apoio do Xixila, né, aqui da UFRN, e apoio da editora da UFRN. Se não fosse a editora da UFRN, ele não estaria aqui. Mas a revisão, né, o foco, o número de páginas, às vezes atrasa, enfim, é realmente super trabalhoso, mas quando ele está pronto, é uma satisfação imensa colocar aí para que todos possam ter acesso e pensar um pouco mais no cinema. Eu acredito, realmente é um trabalho muito complicado, a satisfação também é muito grande. E é um livro que ele também tem um público-alvo específico, né? No final das contas a gente pensa, bom, é um trabalho que exige um zelo, exige uma dedicação, exige um cuidado por parte dos autores, por parte dos organizadores. E esse livro ele foi pensado com qual público-alvo? Qual era o foco do livro? Atingir quem? Aqui na UFRN nós ainda não temos uma graduação em audiovisual ou cinema, né? Inclusive o nosso diretor do Xixila tem uma proposta a refletir de trazer um curso, né, de audiovisual, o professor Herculano, que inclusive faz aí o prefácio do livro, né, Herculano Campos. Então ele tem uma ideia de trazer aí futuramente, não é? Ou como lato sensu, não é? Ou como curso de graduação. A universidade, né, a UFRN, muito ampla, já merece esse curso de cinema e há uma demanda, não é? Eu penso local aqui de cinema de Natal, do Rio Grande do Norte, e haja visto também que aqui os estados vizinhos, né, possuem também essa demanda, Ceará, Paraíba, Pernambuco, enfim. Então, o público-alvo, mesmo não tendo um curso de cinema na UFRN, mas nós temos vários polos, né, independentes aí em muitos cursos, filosofia, ciências sociais, antropologia, com mostras de cinema, não é? Então, sempre a gente vê aí a divulgação do cinema latino-americano, exibição temática de um cineasta específico. Então, público-alvo, primeiro, para quem gosta de cinema, não é? Quem curte a arte, e vários estudantes, né, do curso de comunicação, porque também cinema é uma mídia para a nossa perspectiva, não é? Que vem da comunicação. Eu, como sou jornalista, então eu vejo o cinema também com essa perspectiva, não só de arte, não é? Da narrativa, do contar a história, mas também o cinema como indústria, como mídia, como um sistema aí capitalizador, não é, de recursos e de ideias também, né? Então, a UFRN já existe aí uma tensão positiva do cinema, né? As artes, o curso de artes aqui, né, que tem, enfim, linhas na área de cinema, no mestrado. Então, nós já temos aí colegas aqui que trabalham com o cinema. Então, a ideia é que alunos de graduação, de pós e de vários cursos possam ter acesso ao livro, né? Isso é interessante, professor. Sobretudo a questão de pensar o cinema, que discutir o cinema e trazer o diálogo, né? Isso é muito importante. E uma pergunta que me veio agora, esse livro ele foi feito numa parceria ibero-americana, né? Então, com o México, com a Espanha, com o Brasil. Existe uma dificuldade de pensar um pouco, às vezes, a relação que o Brasil tem com a América Latina, sobretudo por conta da língua, né? Essa relação, ela também se transfere para o cinema? Quer dizer, qual é a grande decisão aí que existe entre pensar o cinema brasileiro e pensar o cinema latino-americano, mexicano, chileno, argentino? De que maneira isso pode ser pensado? E também uma discussão que eu gostaria que você comentasse um pouco, professora, que é interessante, em um dos seus trabalhos em que você comenta a diferença entre o world cinema, né? Um cinema do mundo, um cinema mundial, para assim dizer, e o cinema de indústria, talvez o cinema blockbuster, o cinema de Hollywood. Como pensar essas relações assim? De que maneira isso chega para a gente? A gente pensar o Brasil na América Latina, primeiro é pensar se o Brasil se considera latino-americano. Então, ao meu ver, enfim, pelas relações internacionais, né, pela diplomacia mesmo, até pela cultura, o Brasil ele não se vê muito para a América Latina, não é? Ou diante da América Latina. Ele se vê para ele mesmo próprio, não é? E se vê muito por uma perspectiva, enfim, de negócios, de ampliação.
Isso no âmbito do comércio, do direito, das relações internacionais, da tecnologia, de qualquer maneira, não é? E da própria indústria cultural brasileira. Recentemente, eu conversando com um amigo mexicano, e ele disse, olha, estou vendo umas películas aqui no México, não é? E era Cidade de Deus, Central do Brasil, Tropa de Elite, né? Então, é o nosso cinema? Mas não é somente esse o nosso cinema. E ele também não pode refletir o cinema brasileiro, não é? Porém, é esse que chega, não é, até o estrangeiro por conta de uma circulação industrial e de distribuição que é mais organizada, né, de qualquer maneira. Então, da mesma forma que o cinema brasileiro tem essa dificuldade de sair, não é, a gente também tem a dificuldade de receber novas produções argentinas, mexicanas, chilenas, peruanas e etc. O cinema argentino que vem aqui para o Brasil é o cinema argentino comercial que é vendido, né? Todo ano a gente tem, por exemplo, uma mostra de cinema francês, né? Da mostra Varilux, mas é o cinema francês que pode ser vendido e que, obviamente, também cai ao gosto do telespectador. Então, o cinema brasileiro ou o cinema latino-americano é apenas um ponto diante de todos os outros elementos que nem sempre funcionam muito bem, né? Eu acho que o cinema é um elemento, mas tem a questão dos livros, editoração, a literatura brasileira ou a literatura latino-americana, quem chega. Eu acho que no Brasil quem faz muito bem isso é a telenovela, né? A telenovela é um produto nosso, genuinamente nosso, e que consegue se fazer muito bem presente em vários países, mas porque há uma estrutura, há uma indústria muito sistematizada, envolvida, que sabe trabalhar no contexto capitalista. A gente não pode esquecer que estamos no contexto capitalista e é preciso ter estratégias e qualidade. Então é muito complicado, daria vários cafés filosóficos falar dessa relação do Brasil com a América Latina e depois, antes disso, o Brasil com o Brasil mesmo, né? Quer dizer, quem é esse cinema nordestino, paulista, do Sul, as produções independentes, as produções das universidades, né? Os curtas, os festivais, os cinemas intelectuais ou mais intelectualizados e o cinema comercial, né? Que a gente faz de qualquer maneira muito bem, né, inspirado aí nas comédias românticas, nas comédias americanas, norte-americanas de Hollywood, tendo aí por trás uma indústria que é a Globo Filmes, né, que obviamente a gente está assistindo e não parece filme, mas enfim uma novela narrada ali para uma película, né, mas é importante refletir esse cinema que nós produzimos aqui e a forma de escoamento, de produção, de captação, não é? De apoio, de incentivo e depois pensar o cinema brasileiro que é exportado, que é sempre estereotipado também, né? O cinema de favela, o cinema do sertão, enfim, um cinema, digamos, regionalista, mas que traz uma perspectiva global, né? E pensar essa América Latina que nem sempre nos alcança, né? E aí quando você fala do World Cinema, enfim, seria uma ideia, quebrando aí um pouco o cinema mais comercial, que está cada vez mais difícil, não é? Porque ele é mais restrito aos festivais, é mais restrito a exibições temáticas, enfim. E no caso, eu imagino que não só esse cinema não chega lá fora, como os próprios brasileiros não conhecem, né, o cinema que é produzido aqui. E a gente tem que ver uma coisa importante, nós somos mais de 5.000 municípios no Brasil, e quantos deles possuem cinema, né? O número é muito baixo, não saberia lhe dizer agora, mas é muito pouco, a gente não tem cidades do interior, cidades de 30 mil, 40 mil com cinema, não é? E outra coisa, você vai ver um filme de maior bilheteria no Brasil atinge 2 milhões, 5 milhões, 3 milhões, nem isso. Nós somos quase 200 milhões, né? E ainda esse que atinge é um filme que é muito divulgado na televisão, que tem uma indústria
televisiva ou midiática por trás e artistas muito já conhecidos, globais, enfim, ou celebridades, para que possa ter o apelo do público ir, né? Esse tema é um pouco o tema que você trabalha no livro, né, no seu artigo, Exatamente. Essa relação entre televisão e cinema, né? Exatamente. Você cita um estudo específico, um caso da questão do Ceará, né? Isso. Em Fortaleza a gente tem a TV Diário, que é do grupo Sistema Verdes Mares. E é uma TV que se diz a TV do Nordeste. E ela traz na sua programação, obviamente, algumas identidades nordestinas, né? No programa de humor, alguns telejornais que são bem localizados ali para a região de Fortaleza, programas ligados à agricultura, ao sertanejo, né? E tem um programa que chama Cine Nordeste. Então ele tem um apoio do governo do estado do Ceará, não é? E também da Petrobras e do BNB, enfim, de outras instituições públicas. E a ideia é que o cinema nordestino esteja representado nesse programa. Então ele passa uma vez por semana, é exibido curtas ou longas nordestinos, ou que foram produzidos no Nordeste, ou que são de diretores do Nordeste, não é? E em seguida eles trazem um comentarista, não é? Enfim, uma pessoa que conhece, um diretor, um crítico, exatamente, que conhece sobre o filme, que goste também de cinema, né? Para comentar. E até então eu considero isso inédito na televisão brasileira aberta, porque a TV Diário ela é um canal aberto, né, no Ceará e em alguns outros estados do Nordeste. Então isso é inédito. Se a gente for pegar as principais emissoras do Brasil, Record, Rede Globo, por exemplo, você não vê com muita facilidade o cinema brasileiro na grade, né, de programação. Ele está como uma Semana Nacional de Cinema, não é? Ou esporadicamente a Globo, por exemplo, Sessão da Tarde, ou enfim... Filmes no meio da madrugada, exatamente, como o Céu de Sueli, por exemplo, só passa no meio da madrugada. E nem assim, na Globo aberta não, ela vai passar no Canal Brasil. No Canal Brasil. Que é o canal fechado, mas as produções mesmo globais, né, Deitada no Divã, Se Eu Fosse Você 1 e 2, as produções globais aí, né, já conhecidas, né? E então é interessante você ter um canal aberto que traz o cinema nordestino. Então isso me chamou a atenção. Então eu fui à televisão, conversei com a produtora, com a apresentadora, com o surgimento dessa ideia de como uma TV aberta pode então investir no cinema nordestino regional, desde que ela queira. Obviamente que tem que ter patrocinadores, mas também é importante a televisão brasileira comercial, ela ser mais criativa, não é? E trazer essas identidades capitalizando de qualquer maneira, né? Mas não reduzindo, não fechando. Eu acho que não é correto dizer que não teria patrocínio, não teria apoio um programa que tratasse de cinema brasileiro ou de cinema regional. De que maneira você vê, professora, por exemplo, pensar esse cinema nordestino que está sendo transmitido pela TV Diário, que está sendo veiculado lá, de que maneira isso mostra com mais propriedade ou com maior proximidade o que é pensar o Nordeste, o que é refletir sobre o Nordeste, ou transmitir, exprimir o Nordeste, e qual a grande diferença disso para os grandes filmes globais, como o Alto da Compadecida, esses muitos outros, né, que de certa forma tem uma veiculação muito maior, assim. Existe uma grande diferença audiovisual entre as duas produções? Uhum. Olha, a produção do Nordeste, eu acho que ela é maior, mais do que a gente imagina, não é? Ela está aí nos festivais de Recife, no Festival de Cinema que vai ter agora em setembro em Fortaleza, o Cine Ceará, que é ibero-americano, inclusive. Então, essas produções, elas estão muito mais presentes do que a gente imagina, tanto independente, quanto também produção universitária, quanto uma produção de grupos, né, ou de cineastas, enfim, que acaba se juntando com outro e fazendo, como também cineastas já de rede nacional e internacional, né? Como o Karim, que é cearense, que fez o Céu de Sueli, como o grupo aqui de Pernambuco, Cláudio Assis, o Kleber, enfim, que agora lançou o Som ao Redor, não é?
de Pernambuco. Então, esses filmes, eles estão aí, e essas produções estão aí muito mais presentes do que a gente imagina. A nossa dificuldade é, de novo, a exibição, não é? A gente tem aí, se a gente for pensar, o número de salas de cinema, não é? Comerciais nos nossos shoppings, né? 8 ou 10 cinemas, e sendo desses 10 ou 8, 6, enfim, são destinados a cinemas de Hollywood, é um tanto quanto preocupante, né? Na verdade, não tem como você impedir a indústria hollywoodiana ou global, digamos assim, porque ela se torna global, não é? Mas você vê, não tem uma sala de cinema aí passando direto cinema alemão ou francês ou argentino, que seja. Mas, de qualquer maneira, você teria que ter um pouco mais de atenção, de equilíbrio. Isso passa, obviamente, pelo incentivo das políticas públicas, né? Pelo próprio patrocínio, pela própria valorização do povo ao se identificar também com o cinema. Então, quando uma TV dessa traz o cinema do Nordeste, é um cinema também que busca trazer um repertório e elementos de identidades da região. Não é também somente aquele cinema do Nordeste da seca, do romantismo, né? Do Nordeste que sofre, que precisa superar. Não, tem essas novas produções que acabam sendo locais, regionais, com perspectivas e com olhares globais, não é? E com uma nova geração que está saindo aí da universidade, ou então uma geração que tem mesmo interesse no cinema e sabe fazer cinema e estão experimentando. Eu acho importante isso, quer dizer, a gente tem tecnologia e essa tecnologia tem que nos favorecer a experimentação e a criação, né? Eu acho, inclusive, que a internet talvez cumpra um papel muito importante, sobretudo no quesito acesso a esses filmes, né? Porque, por vezes, a pessoa pensa, bom, eu não tenho acesso à TV diária, eu não tenho acesso a esses filmes, como eu faço para assistir isso, né? No final das contas, fica um pouco complicado, né? Porque a distribuição desses filmes é muito limitada. Mas, de certa forma, também, você acha que é uma coisa que conserva um pouco o que é a essência desses filmes, das produções que são independentes? Olha, a internet, ela vai ter aí muita coisa, e uma delas é de você ter o acesso, não é? E o acesso com mais tranquilidade, não é? De você também procurar, pesquisar e ter interesse. Mas a internet também é um espaço que tem muita coisa que não vale a pena, não é? E que está lá e que foi postado, não é? Às vezes esses vídeos de 1 minuto no YouTube, essas produções caseiras, porque é muito fácil, digamos, hoje você compra uma câmera aí e já começa a filmar, edita, não é? Baixando um programa de edição e faz o seu vídeo e coloca. É importante, que bom que há esse espaço. Mas, de novo, é preciso saber dosar, filtrar, então, onde pesquisar. Nem sempre esses filmes também, principalmente os mais regionais, de produtoras, enfim. Eu lembro que a Maria Fernanda, que é apresentadora do Cine Nordeste, disse que há toda uma negociação demorada, porque eles pagam por exibição. Eu imagino, né? Que seja... E aí ela teve muito apoio do Barretão, né, que é o Luiz Barreto, que é cearense, inclusive, tem uma produtora no Rio de Janeiro, né, com a esposa dele, a Lucy. Então tem essas... uma negociação complicada. Uma negociação complicada. Eu gostaria de agradecer Eu que agradeço. Aqui ao programa. Eu imagino que, então, quem queira se informar um pouquinho mais, discutir, pensar, pode procurar o livro, né? Ele já está disponível na Cooperativa Cultural do FRN. Isso, também pela internet. Livraria na Cultura. Livraria Cultura, Professora, muito obrigado. Obrigada a você e aos telespectadores do Café Filosófico. Ok. Nós ficamos por aqui, conversamos com a professora Maria Érica de Oliveira Lima, do Departamento de Comunicação Social, e até a próxima.